Será que somos apenas pontos insignificantes? Seria o universo um lugar amigável ou hostil? Poderíamos ficar imaginando a resposta para sempre. Ou virar as costas para esta praia e sair de casa para explorar o universo daqui até sua fronteira. Descobrir suas maravilhas e confrontar seus horrores. Belos novos mundos. Forças malignas e obscuras. O início dos tempos. O final do mundo. Será que teremos a coragem de ver tudo isso? Ou ficaremos com medo e voltaremos para casa? Só existe uma maneira de descobrirmos. O cosmos. A fronteira do espaço. Apenas 100 quilômetros acima. A apenas 1 hora de carro de casa. Lá embaixo a vida continua. O tráfego continua ativo. As ações na Bolsa de Valores continuam a ser negociadas e ainda está passando jornada nas estrelas. Mas teremos que deixar tudo isso para trás. Para penetrarmos nesse vasto e escuro oceano além. Em sua parte mais superficial, não muito longe de casa, na Lua. Dezenas de astronautas fizeram este caminho antes de nós. 12 deles já caminharam na Lua. A apenas 400 mil quilômetros de casa, 3 dias numa espaçonave, tão perto como se nós quase nem tivéssemos saído de casa. Familiar, seguro, dentro do alcance da Terra. Parece um campo de batalha deserto, bombardeado por milhões de meteoritos e asteroides. Mas está mais silencioso agora. É óbvio que não houve nenhuma grande colisão nos últimos milhões de anos. E isso traz algumas lembranças de volta. O módulo lunar Apollo 11, por exemplo. As primeiras pegadas de Neil Armstrong. Parece que elas foram feitas ontem. Não há vento para apagá-las. Elas deverão sobreviver por milhões de anos. Talvez mais do que nós. Nosso tempo é limitado. Precisamos dar nosso próprio salto gigante. Além do ponto em que qualquer humano já esteve. Na escuridão lá fora, um rosto amigável.
a deusa do amor. Vênus, a estrela da manhã, a estrela da noite. Às vezes, ela dá as boas-vindas a um novo dia no Ocidente. Outras vezes, ela diz boa noite no Oriente. As espetaculares nuvens amarelas do planeta refletem a luz do Sol. É por isso que ela é o planeta mais brilhante do Sistema Solar. Uma irmã de nosso planeta. Ela tem quase o mesmo tamanho e gravidade da Terra. Estaríamos seguros aqui. Mas a sonda espacial Venus Express está nos dizendo que essas nuvens deslumbrantes são feitas de um ácido sulfúrico mortal e que a atmosfera do planeta está infestada com dióxido de carbono. Isso soa o alarme. Vênus é uma deusa brava. Seu ar é tóxico. Sua pressão atmosférica é insuportável. E é quente também. A temperatura chega a 500 graus Celsius. Fique tempo demais e você será corroído, sufocado, esmagado e assado. Nada consegue sobreviver aqui. Como isto, esta é a sonda robótica soviética Venera. Sua pesada armadura foi destruída pela atmosfera radical. Tão linda vista da Terra. De perto, essa deusa é abominável. Ela é a irmã do inferno, marcada com milhares de vulcões. Todo o dióxido de carbono em sua atmosfera está obstruindo o calor do Sol. É um aquecimento global enlouquecido. Antes dele, talvez Vênus fosse calma, mais parecida com sua irmã, a Terra. Se isso for verdade, este poderá ser o futuro de nosso planeta. Comece a pensar que não deveríamos estar aqui, que deveríamos voltar. Mas tem alguma coisa de hipnótico no Sol. Como na Medusa, terrível demais para encarar, poderosa demais para resistir, mas atraindo-nos cada vez mais, como uma mariposa para a luz. Bem menor e queimado pelo Sol está Mercúrio. Chegue perto demais do Sol e é isso que vai acontecer. As temperaturas oscilam de maneira absurda aqui. À noite faz 170 graus negativos e ao meio-dia 400 graus positivos. Queimado, congelado. E olhe para estas cicatrizes. Elas são um sinal de que Mercúrio teve um passado violento. A sonda espacial Messenger está nos dizendo que tem algo de estranho aqui. Para seu tamanho, este pequeno planeta tem uma poderosa força gravitacional. Ele deve ser mais pesado do que parece. Como se fosse uma enorme bola de ferro, coberta com uma fina camada de rochas. O centro do que antigamente foi um planeta muito maior. Talvez um planeta desgarrado tenha batido violentamente em Mercúrio, explodindo sua camada externa em um jogo mortal de sinuca cósmica. Planetas inteiros, à solta, destruindo qualquer coisa em seu caminho, até planetas inteiros. E estamos no meio disso, vulneráveis, expostos, pequenos. Tudo está nos dizendo para voltarmos. Mas quem poderia desafiar isso? O Sol, em todo o seu esplendor hipnotizador. Nossa luz, nossa vida. Tudo o que fazemos é controlado pelo Sol. Dependemos dele. E mais do que isso, ele é o deus grego Hélio, guiando sua carruagem através do céu. O deus egípcio Ra, renascido a cada dia.
O sol do solstício de verão nascendo em Stonehenge durante milhares de anos. Isso foi o mais perto que conseguimos chegar de olhar a face de Deus. 150 milhões de quilômetros de Kaiser. Uma jornada de 20 anos de avião. Mesmo se fosse desligado, estaríamos tão distantes que não saberíamos dele durante 8 minutos. O Sol é tão grande que caberia 1 milhão de terras dentro dele. Tão pesado que sua gravidade controla todo o sistema solar. Mas quem precisa de números? Temos a coisa real. Nós o vemos todos os dias, um rosto familiar no céu. De perto, ele é irreconhecível. Um mar turbulento de gases incandescentes. O termômetro sobe para mais de 5.000 graus. No centro, a temperatura deve ser de milhões de graus. Quente o bastante para iniciar uma reação nuclear, transformando milhões de toneladas de matéria em energia. A cada segundo, mais do que toda a energia já criada pelo homem. Em casa, vemos esta energia como luz e a sentimos como calor. Mas de perto, não há nada de agradável no Sol. Ele está repleto de atividade elétrica e magnética, expelindo estes enormes labirintos de gás incandescentes chamados proeminências. Cada uma delas libera mais energia do que 10 milhões de vulcões. Se a Terra passasse por um desses labirintos, ela ainda teria dezenas de milhares de quilômetros pela frente. E por onde passam queimando, eles expõem camadas mais frescas abaixo, formando as manchas solares. Elas são apenas uma fração mais frias do que o ambiente que as cerca. É por isso que parecem negras, mas ainda assim são muito mais quentes que qualquer coisa na Terra. E são grandes também. Algumas delas têm pelo menos 50 mil quilômetros de uma ponta a outra. O brilho solar. Uma corrente superaquecida de gás eletrificado emitindo uma radiação mortal no espaço. Mas um dia, isso acabará. O combustível do Sol será gasto. E quando o Sol morrer, será o fim da Terra também. Este Deus que cria a vida e que a destrói, exige que mantenhamos distância. Este cometa se aproximou demais. Ele está sendo vaporizado pelo calor do Sol, criando uma cauda que se estende por milhões de quilômetros. Está congelando aqui. Não há dúvida de onde este cometa veio, dos resíduos gelados do espaço sideral. Mas olhe para todo este vapor, geysers, poeira. É o Sol outra vez derretendo o coração congelado do cometa estranho. Um tipo de bola de neve suja, coberta por um tipo de piche. Grãos minúsculos do que parece ser um material orgânico preservado no gelo desde, quem sabe desde quando? Talvez desde o início de nosso sistema solar. Digamos que um cometa como este tenha se chocado com a jovem Terra há bilhões de anos. Talvez ele tenha trazido material orgânico e água, os ingredientes da vida. Ele deve ter plantado as sementes da vida na Terra, que evoluíram criando você e eu.
Mas digamos que ele se choque com a Terra agora. Pense nos dinossauros, dizimados pela colisão de um cometa ou asteroide. É apenas uma questão de tempo. Um dia, a menos que descobramos uma maneira de nos protegermos, acabaremos como os dinossauros. A Terra está segura, por enquanto. Mas se a vida na Terra for destruída, estaremos presos aqui, sem lar, à deriva num universo hostil. Precisamos encontrar um novo lar. Entre os milhões, bilhões de planetas, deve haver um que não seja tão quente nem tão frio, com ar, luz do sol e água, onde possamos viver confortavelmente. O planeta vermelho. O inconfundível planeta Marte. Durante séculos, procuramos sinais de vida em Marte. Em algum lugar lá pode haver vida extraterrestre. Mas será que estamos prontos para encontrá-la? Prontos para reescrever os livros de história, rasgar os livros de ciência, virar nosso mundo de cabeça para baixo? O que acontecer a seguir poderá mudar tudo. Mais do que outro planeta, Marte vem cativando nossa imaginação. Pense em filmes de ficção científica, gibis. O que vem depois? Marcianos. É tudo ficção, certo? Mas e se existir mesmo alguma coisa lá? Se existir, está vivendo num planeta morto. Os processos que tornam a Terra um lugar habitável foram encerrados há centenas de milhões de anos aqui. Vermelho e morto. Marte é um fóssil gigante. Mas alguma coisa ali está viva. Um redemoinho de poeira, grande, maior que os maiores tornados na Terra. Tem vento aqui, e onde há vento, há ar. Ar que poderia sustentar uma vida extraterrestre. Mas é rarefeito demais para que nós o respiremos. Cheio de dióxido de carbono. Não há nada que proteja Marte dos raios ultravioleta do Sol. E lá faz frio. Cerca de 80 graus negativos, congelando a água no solo, nos polos e até na atmosfera, deixando-a como neve. É difícil de acreditar que alguma coisa possa viver aqui. Mas na Terra, há criaturas que sobrevivem sob um frio extremo, calor extremo e até nas mais profundas trincheiras do oceano. É como se a vida fosse um vírus. Ela se adapta, se espalha. Talvez estejamos carregando o vírus da vida pelo universo neste exato momento. Mesmo nas condições mais extremas, a vida geralmente encontra o caminho. Mas num planeta morto? Sem atividade geológica para voltar a encher seu solo com minerais e nutrientes? Sem calor para derreter a água congelada? E com toda aquela poeira, é difícil ver para onde estamos indo. Mas não podemos perder isso. Monte Olimpo. Um enorme e antigo vulcão. 3 vezes mais alto que o Monte Everest. Quase tão largo quanto a extensão da Espanha. Desde que foi descoberto nos anos 70, ele foi declarado extinto. Mas parece que tem alguma coisa acontecendo em seus picos, como se lava estivesse fluindo. Mas qualquer fluxo de lava deveria estar extinto há muito tempo, destruído por impactos de meteoritos, a menos que este monstro não esteja morto. Se ele estiver vivo, pode haver magma derretido por baixo da crosta neste momento.
Isso muda tudo. A atividade vulcânica pode ser a água congelada derretida no solo, minerais reutilizados e nutrientes, criando as condições para a existência da vida. Isso faz o Grand Canyon parecer uma rachadura no asfalto. E por aí vai. Até agora seu tamanho alcançaria de uma ponta a outra da América do Norte. Mas veja, sinais de atividade, erosão e o que parece ser leitos secos de rios no solo do cânion. Talvez a atividade vulcânica tenha derretido o gelo no solo, fazendo a água fluir através desse vasto cânion. Atividade que ainda pode estar derretendo o gelo e criando água. E onde há água, pode haver vida. Se pudermos encontrar água corrente, haverá uma chance de encontrarmos criaturas vivas. Explorando essa paisagem desolada está a sonda Opportunity da NASA. Ela encontrou evidências de que nessas planícies estéreis antigamente havia lagos e oceanos que podem ter abrigado algum tipo de vida. Veja estes canais. Quando as sondas que orbitam Marte passam por eles, elas localizam outros, constantemente. Mais provas de que Marte está vivo e em atividade. De que deve haver água fluindo sob sua superfície, criando essas valas. Uma água que talvez esteja sustentando a vida neste planeta. Agora, só precisamos encontrá-la. A menos que já tenhamos encontrado não em Marte, mas na Terra. Existe uma teoria de que a vida começou aqui antes de ir para a Terra. A ideia é de que o impacto de um asteroide tenha explodido fragmentos de Marte, fragmentos completos com seus micróbios minúsculos para o espaço e para dentro da jovem Terra, onde eles espalharam as sementes da vida. Não é surpresa que achemos Marte fascinante. Ele pode ser nosso lar ancestral. Se for verdade, isso significa que somos marcianos. O Marte que achávamos que conhecíamos acabou e foi substituído por este novo e ativo planeta em constantes mudanças. E se não conhecemos Marte, possivelmente o planeta mais estudado do Sistema Solar, o que mais não conhecemos? Deve haver outros segredos lá fora, esperando para serem descobertos. Isso está ficando assustador. É como entrar num jogo gigante de computador. Mas isso é real. Asteroides. Alguns deles com centenas de quilômetros de largura. Este deve ter cerca de 30 quilômetros de comprimento. E olhe, presa a ele está uma sonda espacial. Não deve ter sido fácil estacionar em um asteroide viajando a 80 mil quilômetros por hora. Dá muito trabalho investigar esse tipo de pedra. Pedra que regularmente colide, quebrando e caindo em pedaços sobre a Terra em forma de meteoritos. Sinais mágicos. Presságios sobrenaturais. E mais do que isso, acontece que foram pedras como essa que se uniram para formar os planetas, incluindo o nosso. Então, datando esses meteoritos que encontramos na Terra, sabemos que os planetas foram criados há 4,5 bilhões de anos.
Estas são as certidões de nascimento de nosso sistema solar, de nosso planeta. Mas, por alguma razão, estas rochas não viraram um planeta. Alguma coisa deve tê-las impedido. Alguma coisa poderosa. Júpiter. Que monstro. Pelo menos 1000 vezes maior que a Terra. Tão grande que todos os outros planetas caberiam dentro dele. Alguma coisa desse tamanho terá um grande efeito em seus vizinhos. Sua gravidade está impedindo que os asteroides formem um planeta. E olhe para ele. É incrível. Mas de perto, talvez as coisas não sejam exatamente como as vemos. Este enorme planeta é quase todo feito de gás. Pisar aqui seria como afundar por todas as suas camadas, sem nunca encontrar uma superfície sólida. E a aparência de Júpiter é o produto de extrema violência. Ele está girando a uma taxa tão alta que gera ventos de centenas de quilômetros por hora, transformando as nuvens em franjas, espirais e demoinhos. E nisso, a lendária Grande Mancha Vermelha. A maior e mais violenta tempestade no sistema solar. Pelo menos 3 vezes o tamanho da Terra. Ela existe há mais de 300 anos. Todas essas nuvens deram início a uma tempestade elétrica. Uma faísca apenas é 10.000 vezes mais intensa do que qualquer fagulha caseira. Parece que o melhor lugar, o lugar mais seguro para se observar Júpiter, é de uma distância segura. É tão lindo, dançando ao redor dos polos como a aurora. Mas o contador está ficando maluco. Parece que mesmo isso é mortal. Gerado por uma radiação letal e arrancado do espaço pelo poderoso campo magnético de Júpiter. Glamuroso de longe, terrível de perto. Estamos começando a perceber que aqui nada é o que parece. O universo está repleto de contradições, disfarces, armadilhas. Neste momento, precisamos de um local seguro, algum lugar onde pôr os pés, recuperar o fôlego. Talvez isso, essa lua multicolorida, Io. É isso. Estas cores lindas são rocha derretida, enxofre, vulcões, cuspindo cinzas superquentes e enxofre a centenas de quilômetros na atmosfera. Este local não é o nosso porto seguro. Este é o local mais instável que vimos desde o Sol. Nossa jornada mágica à fronteira do universo está se transformando num voo desesperado. Temos que continuar acreditando, tendo esperança em meio aos perigos. Há maravilhas esperando para serem descobertas. A 650 milhões de quilômetros de casa. Que lugar estranho. E mesmo assim ele parece estranhamente familiar. Parecido um pouco com o Ártico, com todo aquele gelo, cadeias e fendas. Este é o satélite Europa. E talvez, como o Ártico, este gelo esteja flutuando na água em água líquida. É um pensamento intrigante. Mas estamos a centenas de milhões de quilômetros do Sol. Com toda certeza, Europa está congelado.
A menos que a gravidade de Júpiter esteja criando uma fricção no interior, evitando que a Europa congele, permitindo que a vida se desenvolva nas águas abaixo dessa crosta congelada. Pode ser que estejamos a metros apenas dos aliens, de todo um ecossistema de micróbios, crustáceos e talvez até lulas. A única coisa entre nós e a possibilidade de vida alienígena é esta camada de gelo. Mas até que enviemos uma espaçonave para cavar através do gelo, Europa permanecerá um dos grandes mistérios do sistema solar. Ele cativou nossa imaginação, assombrou nossos sonhos. E aqui está ele, girando perante nossos olhos. Saturno, a joia da coroa do sistema solar. Vê-lo faz tudo o que vivemos até agora valer a pena. Tem algo de mágico sobre Saturno. Uma bola gigante de gás, tão leve que poderia flutuar na água. Seus espetaculares anéis se estendem quase da Terra à Lua. Mas ele só tem algumas centenas de metros de profundidade. Esta é a sonda Cassini. Ela está captando radioemissões fantasmagóricas, provavelmente geradas por auroras ao redor dos polos de Saturno. Esta é a verdadeira música das esferas. E Cassini está nos dizendo que estes anéis são provavelmente tudo o que restou de uma lua destruída pela força gravitacional de Saturno. Beleza incomparável de total destruição. Bilhões de fragmentos de gelo. Alguns do tamanho de cubos de gelo, outros do tamanho de casas. Eles colidem, quebram-se e se reconstroem. É como uma fotografia de nosso sistema solar, quando a poeira e o gás orbitavam o recém-nascido Sol e a gravidade fazia sua mágica, unindo fragmentos até que, de fragmentos como este, nasceu nosso lar. Poderíamos ficar aqui para sempre, observando o sedutor Saturno. Mas temos que partir. Temos tanto ainda para caminhar, tanto ainda para aprender, o que não é fácil quando o maior objeto à vista é esta lua envolta em nuvens espessas. Titã. Parece que há atmosfera aqui. Tem vento, chuva e até estações. E veja, tem rios, lagos e oceanos. É o lugar mais parecido com a Terra que vimos até agora. Talvez tenha valido a pena nos afastarmos de Saturno, afinal. Só que aqui não existe água. E isso é gás natural líquido. Deve haver centenas de vezes mais gás natural aqui do que em todas as reservas de gás e petróleo da Terra. Se pudéssemos levar isso para casa, teríamos energia para nossas cidades, combustível para nosso carro por milhares de anos. Ou talvez um dia possamos usar tudo isso aqui para abastecer uma colônia, supondo que já não exista vida em Titã. A sonda espacial Huygens, deixada na superfície de Titã pela sonda Cassini, está aqui para descobrir isso. Ela está nos dizendo que há materiais orgânicos no solo. Mas é tão frio, 180 graus negativos. Não tem como isso se juntar e formar vida. A menos que Titã se aqueça.
Os cientistas preveem que o Sol ficará mais quente. Quando isso acontecer, talvez a vida floresça aqui, como aconteceu na Terra há bilhões de anos. Se a Terra ficar quente demais para nós, talvez possamos nos mudar para Titã. Talvez um dia passemos a chamar esse local tão distante de lar. Lar. Estamos a pelo menos bilhões de quilômetros de nosso lar agora. Além desse ponto, perdemos o contato visual com a Terra. Estamos num penhasco, olhando para dentro dos confins de nosso misterioso sistema solar. Se quisermos entender o universo, alcançar suas fronteiras, temos que pular. Invisível da Terra, quase que desconhecida, estamos na fronteira do espaço sideral. É como mergulhar nas profundezas do oceano. Aqueles anéis. Parece que Urano foi inclinado fora de seu eixo, tombado por um planeta desgarrado. É estranho aqui. Já estou começando a me sentir pequeno, solitário. Talvez a sensação seja esta quando encontrarmos a fronteira do universo. Porém, mal deixamos a praia. Encolha a terra e deixa do tamanho de uma pera. Viajamos menos de 2 quilômetros somente. Mas para chegar à fronteira do sistema solar, teremos que viajar mais 20.000 quilômetros. Das profundezas surge outra fera estranha. O deus do oceano, Netuno. O gigante está envolto em gás metano. E veja, uma tempestade do tamanho da Terra, impulsionada por ventos furiosos de 1.500 km por hora. Em nosso planeta, é o Sol quem governa o vento, mas Netuno está muito distante. Alguma outra coisa deve estar criando esses ventos ferozes, mas ninguém sabe o que é. Nosso sistema solar é imenso. É alarmante como sabemos tão pouco sobre ele. Indo mais a fundo, tem alguma coisa aqui. Depois de todas aquelas bolas de gás, uma lua sólida. Tritão. Sólida, mas instável. Olhe para esses geysers, chaminés cósmicas expelindo uma fuligem estranha. E esta lua gira na direção oposta à de Netuno. Esta é uma batalha cósmica para medir forças que esta lua enfesada vai perder. A enorme força gravitacional de Netuno está puxando Tritão, diminuindo sua velocidade, fazendo-a vacilar. Um dia, ela será destruída por Netuno. E é isso. Não há mais luas, nem planetas para ver em nosso sistema solar. Está ficando mais frio. Estamos nos afastando do Sol, escapando de seus tentáculos gravitacionais. Mas veja isso. Não está vazio. Está fervilhando de rochas congeladas, esferas congeladas, como Plutão. Até recentemente parecia que Plutão estava sozinho, que não havia nada além dele. Mas estávamos errados. Há mais mundos congelados. Descobertas tão novas que ninguém consegue entrar num acordo quanto a seu nome. Plutinos, anões de gelo, cubos de gelo. Qualquer que seja o nome, as implicações são as mesmas.
Nosso sistema solar não é aquele modelo arrumadinho que pensávamos que ele fosse. Mais de 13 bilhões de quilômetros de casa. A coisa mais distante já vista da órbita do Sol. Outro pequeno mundo congelado chamado Sedna, descoberto em 2003. Sua órbita leva 10 mil anos e o leva para 130 bilhões de quilômetros para longe do Sol. Mas espere, tem mais alguma coisa ali. 16 bilhões de quilômetros de casa, a sonda espacial Voyager 1. Se não fosse por esse feixe de alumínio e antena, não teríamos imagens desses planetas gigantes, nenhuma pista sobre suas estranhas luas. Ela está viajando 20 vezes mais depressa que uma bala, enviando mensagens para casa. E olhe do lado dela. Tem um painel de ouro, um tipo de mensagem intergaláctica numa garrafa, contendo uma saudação gravada em línguas diferentes. E um mapa mostrando como encontrar nosso sistema solar. Mas se você estiver na selva, será que é uma atitude sábia gritar? Qualquer pessoa, qualquer coisa poderá ouvir seu chamado e descobrir aonde você mora e vir bater à sua porta, seja amigo ou não. Uma nuvem de icebergs cósmicos se estica para o que parece eterno. Elas parecem os cometas que vimos antes. Talvez a vida tenha começado ali, até que algo os expulsou, mandando-os de volta ao Sol. Como os cometas que podem ter plantado a vida na Terra bilhões de anos atrás. E vendo todo esse gelo, talvez ele tenha carregado a água para nosso planeta. É um pensamento incrível. A água nos oceanos, em seu café, até em seu corpo, pode ter vindo de uma distante máquina de gelo celestial. Estamos a 8 trilhões de quilômetros de casa, mas este é um passo minúsculo, na verdade. À frente há ainda trilhões de quilômetros e bilhões de estrelas. É isso. Está na hora de parar de olhar para dentro e começar a olhar para fora e dar um passo para fora do grande e amplo universo e para dentro do espaço interestelar. O espaço interestelar, muito além de nosso sistema solar. Que vista! Bilhões de estrelas como nosso próprio Sol, muitas com planetas, muitas com suas luas. É difícil saber que direção tomar. Há infinitas possibilidades em todas as direções. Mas para onde formos, iremos precisar de uma boa dose de aceleração. $40 trilhões de quilômetros de casa. Uma volta de 150 mil anos no ônibus espacial. E só chegamos ao primeiro sistema solar depois do nosso. Alfa Centauro. Não uma, mas 3 estrelas. Elas estão girando em torno umas das outras, presas num empate celestial. A gravidade de cada uma delas atrai a outra, mas sua insana velocidade orbital as mantém separadas. Fique no meio delas, e você poderá ser arremessado para dentro da face de uma dessas estrelas. Vaporizado, trilhões de quilômetros de casa.
Até agora, estes quilômetros estão ficando sem significado. Daqui para frente, vamos ter que falar em anos-luz. Um feixe de luz leva 1 ano para viajar 10 trilhões de quilômetros. Então, 40 trilhões de quilômetros são 4 anos-luz de casa. É loucura. Distâncias tão grandes que estão quase que além de nossa compreensão. E emocionante. Quem sabe que mundos estranhos nos esperam e o que descobriremos quando e se chegarmos à fronteira do universo.